Eu faço parte da geração Z e só nisso uma galera já saiu. E eu cresci num mundo onde a promessa era como a tecnologia ia se integrar às nossas vidas e não roubar elas. Quando criança eu sempre ouvia como a tecnologia e a internet ia nos trazer benefícios, melhorar nosso futuro, facilitar as nossas vidas. E agora, como um adulto, o que eu mais vejo é como a tecnologia nos faz mal, como ela nos faz questionar o futuro e como atrapalha as nossas vidas. E isso aqui não é nenhuma conclusão genial não, tá? É só a visão de um cara que honestamente eu estou bem cansado. 2020 foi o ano que tudo meio que piorou pra mim de diversas formas. Eu já era um viciadinho em computador, eu passava horas na frente do meu 3DS e eu sempre ia dormir assistindo alguma coisa. Então quando os vídeos curtos começaram a se popularizar, eu não vi mal nenhum. Acredito que ninguém tenha visto na época. Agora, eu e você somos dependentes químicos desse aparelhinho por uma série de fatores, mas entre eles a dopamina e a falta dela também. Quando foi a última vez que eu saí de casa sem fone de ouvido? Pouquíssimas vezes. Quando foi a última vez que eu saí sem o celular? Impossível dizer. Em 2002 tinha lançado o Nokia 7650, um grande marco para a indústria de telefones por ser o primeiro Nokia a vir com uma câmera integrada. Obviamente não era todo mundo que tinha um desses, mas corta para hoje em dia e todo mundo tem um celular pelo menos 20 vezes mais potente que aquele lá. Se fosse um caso do Nokia, onde poucas pessoas têm, seria uma coisa, mas não é o caso. A gente vive um vício silencioso que infestou a minha e todas as gerações da sociedade. E o pior, o tempo para enfrentar esse vício meio que já passou. Hoje tudo te condiciona a ficar com o celular em mãos, a viver nele. Na verdade, é essa a realidade para basicamente qualquer dispositivo com conexão à internet. Quantas vezes eu tava ansioso e só queria poder esquecer tudo só um pouquinho, e mesmo com o celular salvando a minha cabeça naquela hora, silenciosamente, eu nem sabia que isso ia cobrar minha ansiedade no futuro, e que no fim o exato motivo de eu ficar cada vez mais ansioso estava na palma da minha mão. Como eu disse, a batalha contra a tecnologia do jeito que ela é hoje é meio que uma causa perdida. O mundo inteiro já está integrado e faz parte do nosso cotidiano, e foi a partir daí que começou um movimento de pessoas voltando a usar ferramentas analógicas como câmeras fotográficas, câmeras de vídeo e outras nem tão analógicas como os iPods. O ponto é voltar a usar itens que a gente usava até ali o início dos anos 2010. Eu comecei a consumir bastante conteúdo de pessoas fazendo isso, vi vários vídeos da galera voltando a andar com 3DS por aí, apesar de ser muito irônico as pessoas fazerem isso para ficarem mais longe dos celulares e elas ficarem constantemente andando com ele para poder gravar esse tipo de conteúdo. Mas fazer o quê? E rapidamente esse movimento, que era para ser algo bonitinho e revigorante, se tornou um exemplo claro de consumismo na prática. Afinal, mesmo antigamente, ninguém andava com duas câmeras, um 3DS, um livro, um iPod e um caderno de anotações para cima e para baixo. As pessoas escolhiam um ou dois desses itens antes de sair de casa. E se por acaso elas ficassem entediadas porque não levaram a mídia que elas queriam consumir naquele momento, paciência, elas só lidavam com isso, aceitavam o tédio. Algo que as pessoas em geral, não tô nem falando só da minha geração, esqueceram como se faz. Aceite ficar entediado. É no tédio que você processa pensamentos, emoções, quando você pensa em novas ideias, cria novas coisas. Não é normal a gente estar o tempo todo sendo bombardeado com informação na nossa orelha, cara. O ser humano não foi feito pra isso. Eu sinto que uma parte da minha geração vai envelhecer abominando completamente as novas tecnologias que forem surgindo. Não só isso, como também o ritmo que as coisas como o entretenimento tomaram de uns anos pra cá. Existem já muitos pais por aí que estão criando os filhos mostrando só desenhos dos anos 80 e 90, quando as cores e os ritmos dos desenhos eram bem menos vibrantes e acelerados do que a gente tem hoje em dia. E eu só me pergunto, o que esse excesso de estímulo vai fazer na cabeça dessas crianças quando elas crescerem? E eu tenho um plano traçado já. Quando eu fizer uma grana, eu quero me mudar pra uma casa e comprar só mídia física. Ter a minha própria biblioteca de filmes, sem depender de internet ou serviço de streaming, assinaturas ou qualquer coisa assim. Obviamente não vai ser nem um pouco tão prático quanto só dar play no que eu quiser no streaming, mas pelo menos as cópias dos filmes vão ser minhas. De fato, mas eu também fico me perguntando se ser tão extremo assim é a resposta. Provavelmente não. A melhor decisão é achar um meio termo entre essas duas instâncias. Apesar de ser muito tentador só largar toda a tecnologia e internet e voltar a viver como se eu estivesse nos anos 90, por mais que eu nunca tenha vivido isso, então não faz sentido eu falar como se eu voltasse, porque eu nunca vivi os anos 90. Certamente é algo que ao longo do tempo ia ficar tipo, que merda, porque que eu... que saudade de ver um Reels. Como que vocês lidam com a internet e com esse excesso de estímulo que a gente
gente vive diariamente. E vocês teriam essa biblioteca, pessoal? Só pra ver se esse sonho é loucura demais ou não. E no fim, aqui estou eu reclamando de tecnologia e da internet quando eu edito esse vídeo no computador e vou postar ele no YouTube. Como eu disse antes, é irônico, mas fazer o quê?